crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Ok, crianças, e como está o ambiente de vocês? Está organizado? Lembram dos materiais que nós sempre estamos utilizando? Então, olhem lá os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje. Um caderno da escola, uma folha para fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa, né? Ou aquela caixa firme para apoiar o seu material. Vou dar aí alguns minutinhos para vocês organizarem os materiais e fazer aquela higiene, tudo bem? Tudo pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula? Mas antes, vamos revisar o que nós aprendemos na aula passada? Então olhem lá, na aula anterior nós aprendemos sobre as formas do relevo. A gente observou alguns mapas, né? A professora Fran trouxe esse mapa para vocês observarem as formas de relevo brasileiro. Vocês perceberam ali que a professora circulou uma área do mapa, né? Que é a área que pertence ao estado do Paraná. E quais são as formas de relevo, né? No nosso estado. Nós também observamos um mapa do relevo do estado do Paraná. Observamos e conversamos sobre o primeiro planalto, o segundo planalto e o terceiro planalto, né? As formas de relevo que nós encontramos aqui. Além disso, a gente discutiu e viu também o que é altitude. Vocês estão lembrados? Então, olhem lá. A altitude é a distância vertical em metros de determinado ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Também a professora Fran conversou com vocês sobre o ponto mais alto, né? Um ponto mais alto do Paraná, o ponto mais alto do Brasil e o ponto mais alto do mundo, né? A professora Fran trouxe algumas fotos, vamos verificar? Olhem lá, o pico do Paraná, o pico da Neblina e o Monte Everest. Nós também discutimos e vimos alguns conceitos, né? O conceito de planalto, por exemplo, olhem lá. São superfícies elevadas, mais ou menos planas, inclinadas em uma direção. Nos planaltos brasileiros encontramos serras e chapadas. E a professora Fran trouxe algumas fotos, né? Para ilustrar isso. Na primeira foto, a Chapada da Diamantina, na Bahia. E a segunda foto da Serra da Mantiqueira, né? Que nós encontramos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também conversamos e vimos sobre as depressões, que são áreas rebaixadas entre as áreas mais elevadas, né, entre os planaltos. Aí a professora trouxe a foto para vocês observarem, né, sobre a depressão sertaneja, que nós encontramos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Também conversamos sobre as planícies, que são superfícies planas ou pouco onduladas, geralmente situadas em baixas altitudes. Nas imagens, nós temos a planície do Pantanal e a planície litorânea. Conseguiram lembrar, crianças, de tudo isso? Qual é o nosso tema? O relevo e a hidrografia. A professora Fran vai dar um minutinho aí para vocês anotarem a data de hoje e anotarem o número da nossa aula com o nosso tema.
Ok, crianças, então vamos começar a nossa aula. Olhem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem quantas palavras. Estão conseguindo entender alguma coisa dessas palavras? Olhem lá, a gente tem pesca, navegação, energia elétrica, bacia hidrográfica, irrigação, nascente, foz, planalto, planície. O que será que todas essas palavras, crianças, têm a ver com a nossa aula? Então, nessa aula de hoje e na próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre essas palavras, né? Sobre esses conteúdos, tudo bem? E para a gente começar, a professora Fran vai relembrar um mapa que nós vimos na aula passada. Olhem o mapa. Esse é o mapa do relevo brasileiro. E lembram que quando a professora Fran mostrou esse mapa, a gente conversou que além do relevo, ele mostrava também algumas, né, bacias hidrográficas, alguns rios, né, os principais rios do Brasil. Observem naquelas linhas azuis e a professora Fran colocou algumas setinhas para fazer a indicação. Estão lembrados? Olhem lá que o relevo é o planalto, depressão e planície. Tudo bem, crianças? Estão lembrados? E aí a gente vai começar a fazer a nossa primeira atividade. Para a gente fazer a nossa primeira atividade, nós vamos dividir ela em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos copiar e responder a letra A e no segundo momento, a letra B. Então, vamos observar do que se trata a atividade 1, letra A. Então, olhem lá. Quais são as formas de relevo predominantes no Brasil? Precisa lembrar do mapa, hein, crianças? Alguns minutinhos aí para vocês responderem essa questão.
E aí, crianças, vocês conseguiram terminar? Se vocês não conseguiram, não tem problema. Vamos ver juntos e aí vocês complementam a resposta de vocês. Olhem lá o mapa que a professora Efra trouxe. Prestem atenção nas setinhas. Quais são as formas, de relevo que predominam aqui no Brasil? Então, nós temos os planaltos e as depressões. Foi isso que você colocou na sua resposta? Muito bem, parabéns! Então, agora nós vamos para a letra B. Olhem lá do que se trata. Qual é a forma de relevo que acompanha o rio Amazonas, maior rio brasileiro em extensão? Antes de dar o tempinho para vocês resolverem a atividade, eu gostaria que vocês percebessem e olhassem o mapa, o recorte do mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Olhem lá. Toda aquela parte em azul é a extensão do rio Amazonas. Qual será que é o relevo que está acompanhando o rio Amazonas? Alguns minutinhos aí para vocês tentarem resolver.
Ok, crianças, então vamos ver a nossa resposta? Olhem lá! Conseguiram localizar o rio Amazonas? Percebam as setinhas que a professora Fran colocou. Vou colocar uma linha ali mais escura para vocês verem. Vejam qual é a cor que está do ladinho do nosso rio Amazonas. É a cor verde, que significa planícies, né? Então, o rio Amazonas, ele está na sua extensão acompanhado do relevo de planícies. Tudo bem, crianças? Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a professora Fran trouxe uma maquete para vocês. Vamos observar a nossa maquete? Olhem lá! Estão conseguindo observar? Vejam que as cores mais escuras, né, a cor vermelha, a cor marrom lá, significa altas altitudes. E aqui, né, a cor verde, já consegue enxergar um lago ali, significa as baixas altitudes. Conseguiram perceber? E olha lá, a professora Fran vai passar uma linha. Então, o rio, ele saiu de uma alta altitude para uma baixa altitude. E vocês conseguiram perceber? Olhem a frase que a professora Fran trouxe para explicar isso para vocês. Os rios correm sempre de lugares de maior altitude para lugares de menor altitude. Mas antes, vamos dar uma relembrada um pouquinho melhor sobre o que é altitude. Então, a altitude é a distância vertical em metros, né, de determinado ponto da superfície terrestre, em relação ao nível do mar. E aí, crianças, para a gente entender um pouquinho melhor, a professora Fran trouxe uma ilustração para vocês verem. Vejam lá com atenção. Essa é a nossa ilustração. Conseguiram encontrar os rios? Percebam que ali no canto a professora Fran fez uma legenda. Número 1, nascente. Número 2, afluente. E número 3, foz. O que será que isso significa, crianças? Olhem lá, nós temos um rio principal. Então, crianças, a nascente é o lugar onde o rio nasce. O afluente são os rios que vão se encontrar, né, com o rio principal. E a foz é onde os rios vão acabar, podendo ser no mar, num outro rio maior ou até mesmo numa lagoa. Tudo bem? E aí, percebam que a professora Fran colocou uns quadrinhos ali. E agora nós vamos colocar os números nesses quadrinhos. Tentem identificar aonde será que ficaria o número 1, o número 2 e o número 3. Conseguiram identificar? Ok, olhem lá, número 1, número 2 e número 3. Muito bem, parabéns se vocês acertaram. E a professora Fran tem um outro desafio para vocês. Será que aqui nessa imagem nós conseguimos perceber outras nascentes, outros afluentes, outros rios e outra foz? O que vocês acham? Vou dar aí um minutinho para vocês observarem a imagem. Ok, crianças, vamos perceber e ver se vocês acertaram? Olhem lá. Número 1, a gente tem ainda duas nascentes, né? Um afluente
e mais uma foz. Vocês conseguiram perceber? Agora, crianças, a professora Fran trouxe um vídeo para ilustrar tudo isso que a professora Fran falou até agora. Vamos assistir nosso vídeo? Sou o Rubem, tenho 6 anos, moro em Portugal e gostava de saber de onde vem a água do rio. Você sabia que os rios são como as pessoas? Eles também nascem, vivem e morrem. Brotam das nascentes, descem cachoeiras, passam por baixo de pontes, atravessam cidades, nos trazem peixes, carregam os nossos barcos e finalmente morrem no mar. Mas isso não termina aí. Assim como o sol nasce todos os dias pela manhã e morre à noite, os rios também vivem um ciclo sem fim. E a isso damos o nome de ciclo da água. A gente nem percebe, mas toda a água líquida que existe no planeta está sempre evaporando. Esse vapor sobe muito, muito alto até os lugares bem frios na atmosfera. Esse frio faz o vapor virar gotinhas, formando nuvens, que são carregadas pelo vento. Nesse caminho, elas vão se encontrando com mais e mais gotinhas, que se juntam em uma quantidade muito grande, vai pesando, pesando. No fim, ela fica tão pesada que cai sob forma de chuva. Então, essa chuva vai penetrando pelo solo, sempre procurando por caminhos por onde ela possa passar mais facilmente. Ou seja, onde a terra é mais permeável e absorve melhor a água. Assim, fios de água seguem por caminhos escuros embaixo da terra até encontrar uma saída. A essa saída nós damos o nome de nascente, que é onde o riozinho recomeça sua jornada em direção ao oceano. Nesse caminho, eles se encontram com outros riozinhos, que seguem seu caminho juntos até terminar no mar. E então, começa tudo de novo. Bacana esse vídeo, hein, crianças? Vocês gostaram? Muito legal, né? A Universidade das Crianças tem muitos vídeos bacanas, tudo certo? Agora, crianças, vamos ver se vocês estão craques. Nós vamos fazer um caça-palavras. E aí, vocês vão achar as palavras nascente, rio principal, afluente e foz. Alguns minutinhos aí para vocês acharem que está bem fácil.
Conseguiram encontrar, crianças? Então vamos ver se vocês acertaram. Olha lá. Nascente. Muito bem, parabéns. Agora, rio principal. Está lá, hein? E afluente. Muito bem. Agora só faltou a foz. Foz. Parabéns, vocês estão muito espertos, hein? Continuando a nossa aula, vamos lá? Os rios são cursos de água que correm em relevos montanhosos de planaltos e planícies. Mas como assim, professora Fran? Vamos ver o nosso próximo slide para a gente entender melhor? Olhem lá! Como boa parte do relevo brasileiro é ocupada por áreas de planalto, é também por ele que corre grande parte dos nossos rios. Por isso, encontramos na paisagem brasileira inúmeras quedas de água. E a professora Fran trouxe 2 imagens para vocês observarem de exemplos de rios de planalto. Conseguiram ver certinho as imagens? Continuando, devido à forma de seu relevo, predominam no Brasil os rios de planalto. Esses rios apresentam muitos desníveis entre a nascente e a foz, quedas d'água e vales encaixados. Aqui uma imagem, né, de uma queda de água, né, uma pequena cachoeira. Assim, crianças, essas características fazem com que os rios de planalto tenham um alto potencial para a geração de energia. Em contrapartida, os rios de planalto apresentam um baixo potencial para a navegação. Percebam que a professora Fran grifou ali alto potencial para a geração de energia e baixo potencial para a navegação. Na próxima imagem, nós vemos aqui a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, do Rio São Francisco. Conseguiram perceber, encontrar? Ok. Então, dando continuidade à nossa aula, o Rio São Francisco atravessa 5 estados brasileiros. Sua nascente está na Serra da Canastra, em São Roque, de Minas Gerais. E seu fluxo escoa no sentido sul-norte, pela Bahia e Pernambuco, onde altera seu curso para sudeste, chegando até sua foz no Oceano Atlântico, na divisa entre Alagoas e Sergipe. Olhem na imagem que a professora Fran trouxe para vocês, né? O Rio São Francisco. Conseguiram encontrar, né? Todos os lugares que a gente conversou. Ok, crianças, então popularmente chamado de Velho Chico, o Rio São Francisco é muito importante para a região Nordeste. Dele dependem diversas atividades sociais e econômicas, tais como a geração de energia elétrica, o abastecimento de indústria, a irrigação para agricultura, pesca e também navegação em alguns trechos. Crianças, percebam, né, a função desse rio tão importante, esse rio de Planalto, que é tão importante aqui para o nosso país, para o Brasil, né? Então, ele é importante para as atividades sociais e econômicas, né, como a energia elétrica, geração de energia elétrica, o abastecimento de indústrias, a irrigação para a agricultura, pesca e também a navegação. Agora, a professora Fran trouxe para vocês uma imagem e também algumas indicações de usinas hidrelétricas que fazem parte do Rio São Francisco. Então, vejam lá, nós temos a usina hidrelétrica de Cajuru, localização, né, em Divinópolis, no Pará, usina hidrelétrica de Gafanhoto, usina hidrelétrica de Pandeiros, usina hidrelétrica de Paraúna, usina hidrelétrica Queimado, usina hidrelétrica Rio de Pedras, usina hidrelétrica de Salto de Paraopeba e usina térmica Iguarapé. E também temos a usina localizada, usinas localizadas no Rio São Francisco, ali uma imagem da usina de Três Marias.
Vocês viram, crianças, quantas usinas encontradas nessa bacia hidrográfica? É importante a gente saber que isso só é possível por causa do nosso relevo, né? O relevo de planaltos. E aí a professora Fran trouxe para vocês alguns exemplos, quer dizer, algumas fotos do Rio São Francisco. Olhem lá. Um outro rio muito importante, crianças, também, rio de Planalto, é o Rio Paraná. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Rio Paraná? Então, olhem lá, o Rio Paraná nasce entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. No estado do Paraná, demarca a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, até chegar ao Rio Iguaçu. Nesse ponto, os dois rios Paraná e Iguaçu formam a tríplice fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Olhem a imagem que a professora Fran trouxe, né? Mostrando aí essa posição ali da tríplice fronteira. Conseguiram perceber? Continuando lá, o Rio Paraná e seus afluentes são a fonte de renda e sustento diário para os pescadores que vivem ao longo de suas margens. Grande parte do Rio Paraná é navegável e serve como uma importante via de transporte de mercadorias. Vejam a imagem que a professora Fran trouxe. Também, o Rio Paraná e seus afluentes possuem um elevado potencial hidrelétrico, superior a 41.000 megawatts. Por isso, a região abriga grandes usinas hidrelétricas. E vamos ver quais são as usinas que pertencem à bacia do Rio Paraná? Então, nós temos a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, usina hidrelétrica de Intubiara, usina hidrelétrica de Engenheiro Sérgio Mota, usina hidrelétrica de Marimbondo, usina hidrelétrica de Salto Santiago, usina hidrelétrica de Furnas, usina hidrelétrica Engenheiro Souza Dias e usina hidrelétrica de Itaipu. Conseguiram ver tudo isso, crianças? Então agora nós vamos para a atividade 2. Escreva algumas características do Rio Paraná. A professora Fran fez uma tabelinha para vocês escreverem dentro, mas aí vocês podem organizar aí o caderno de vocês como vocês acharem melhor, tudo bem? Então, não esqueçam de copiar, né, e responder as características do Rio Paraná. Alguns minutos aí para vocês fazerem essas atividades.
Tudo bem, crianças? Conseguiram resolver? Olhem lá, né, do que se trata, né, as características. Então, o Rio Paraná, ele tem como característica o transporte de mercadorias e a geração de energia. Foi isso que você colocou na sua resposta? Se vocês não colocaram isso, não tem problema. A professora Fran vai deixar aí um tempinho para vocês fazerem aí a complementação da resposta de vocês. Tudo bem, crianças? Então a nossa aula está chegando ao final. Que pena, né? Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então hoje nós aprendemos a relação entre as formas de relevo e a hidrografia, as características da hidrografia dos rios de planície e dos rios de planalto, as partes de um rio e os principais rios brasileiros. Crianças, na próxima aula nós vamos conversar um pouco, né, sobre os rios de planície, tudo bem? Então a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!